Diário não oficial do Brasil. Dia 85/365, 26 de março, terça-feira, 66º dia de blindagem do Bolso Filho. Nenhuma notícia de Queiroz. Temer e sua trupe saem da prisão, mas Queiroz não aparece. 1. No armazém de secos e molhados de Paulo Guedes, se a reforma que ele quer não passar, ele vai penalizar alguns empregados, preferencialmente servidores públicos. Imaginamos que só alguns servidores públicos serão contemplados com a chantagem do dono do armazém. Não serão os militares, nem os juízes, nem os ministros, nem o legislativo, nem. Acho que apenas os professores e alguns servidores de carreira, porque o governo olavista odeia educação e técnicos bem informados. 2. Outra grande proposta inconstitucional do dono do armazém é a desvinculação do orçamento, destruindo a saúde pública e penalizando definitivamente a educação. 3. O presidente eleito assume em definitivo a sua face de torturador e decide comemorar o sangrento golpe de 64. Na falta de projetos, vamos à pornografia explícita. Deve reunir os escombros dos porões da ditadura brasileira e fazer um elogio à tortura e à morte. 4. E o Golden Shower do presidente vai pro brejo? A postagem é apagada depois que os performances que estavam sendo divulgados pelo presidente entraram com uma ação no STF. Assim, nos anais da história, temos um presidente da República sendo questionado do seu Twitter através de ação no STF. Deprimente. 5. Na linha da escatologia, o show da Lava Jato no armazém de secos e molhados continua. A prisão de Temer e do sogro do presidente da Câmara e etc. foi facilmente contestada e todo mundo passou a noite no conforto do lar. No fim era mesmo uma pirotecnia escatológica Golden Shower para demonstrar que a Lava Jato tem força. 6. Como é um desgoverno que não consegue ter credibilidade, o líder da oposição na Câmara acusa o presidente eleito de transferir a sua incapacidade de governar para a Câmara. No site Pragmatismo Político, Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, classifica Bolsonaro como um presidente sem atitude, com frases de efeito como ele está mal acostumado e era um deputado que dormia no canto do plenário e foi eleito sem participar de debate. Tudo já visto e sabido por quem vive fora da terra plana. Dia 86/365, 27 de março, quarta-feira. Sobre a ditadura militar. Texto 1 de 6. 1. A ditadura militar que se instaurou no Brasil em 1964, derrubando um governo democraticamente eleito em nome de uma caça aos comunistas que não existiam, instaurou um regime extremamente corrupto de concentração de poder, de concentração de renda e de terrorismo explícito. 2. 56% dos mortos pela ditadura militar que se instalou no Brasil tinham menos de 30 anos. Foi um projeto de extermínio do pensamento, da crítica e da juventude. Mas não saberemos a real história porque o extermínio não era só um projeto das Forças Armadas. Tinha uma rede de cumplicidade no judiciário, nas polícias civil, militar, federal, de legistas, médicos, políticos, capitalistas, imperialistas, especialmente estadunidenses e da grande mídia. 3. A Rede Globo de televisão foi parte do golpe, protagonizando ações nos porões da ditadura e ajudando a construir a narrativa alienante de que tudo ia bem. Mesmo com inflação de 3 dígitos, crianças morrendo de fome e pessoas sendo torturadas por qualquer razão. 4. O presidente eleito tinha 9 anos em 1964. Sua formação foi militar, cresceu nesses porões, foi reformado aos 33 anos, passou a ser um político que apoiava os grupos paramilitares com pronunciamentos que fazem o elogio à tortura, ao assassinato e à importância das milícias. 5. Jair Bolsonaro faz parte dessa história. Defende a continuidade dela. Ele comemora a morte da juventude brasileira, do campesinato, dos intelectuais, dos trabalhadores assassinados pela tortura. Ele cresceu fazendo parte desse capítulo vergonhoso da nossa história e quer restaurá-lo. Entre seus pares, o Major Newton de Albuquerque Cerqueira. 6. Texto do site da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ditadura na Bahia. Lista de baianos mortos e desaparecidos na ditadura militar. Nilda Carvalho Cunha. Filiação: Esmeraldina Carvalho Cunha e Tibúrcio Alves Cunha Filho. Data e local de nascimento: 5/7/1954, Feira de Santana, Bahia. Data e local da morte: 14 de setembro de 1971, Salvador, Bahia. Aos 17 anos de idade, Nilda foi presa na madrugada de 19 para 20 de agosto de 1971, no apartamento onde morreu Yara Euverbe. Foi levada para o quartel do Barbalho e depois para a base aérea de Salvador.
Liberada no início de novembro, profundamente debilitada em consequência das torturas sofridas, morreu no dia 14 do mesmo mês com sintomas de cegueira e asfixia. Fazia o curso secundário e trabalhava como bancária quando passou a militar no MR8 e viver como Jaileno Sampaio, também ferido a bala e preso. No dia 4 de novembro, Nilda foi internada na clínica AMEP em Salvador, conforme prescrição do seu médico Dr. Eduardo Sabac. No mesmo dia, os enfermeiros tentaram evitar a entrada do Major Newton de Albuquerque Cerqueira em seu quarto de hospital, mas não conseguiram. Na presença da mãe, ele ameaçou Nilda. Disse que parasse com suas frescuras, senão voltaria para o lugar que sabia bem qual era. O estado de Nilda se agravou, sendo transferida para o Sanatório Bahia, onde faleceu no dia 14 de novembro de 1971. No seu prontuário, constou que não comia, via pessoas dentro do quarto, sempre homens, soldados, e repetia incessantemente que ia morrer, que estava ficando roxa. A causa da morte nunca foi conhecida. O atestado de óbito diz edema cerebral a esclarecer. Sua mãe, a senhora Esmeraldina, denunciou a morte da filha como consequência das torturas. Foi encontrada morta em sua casa cerca de 1 ano depois. De 87/365, 28 de março, quinta-feira. Sobre a ditadura militar, texto 2 de 6. É incompatível com o Estado democrático de direito festejar um golpe de Estado e um regime que adotou políticas de violações. Ministério Público Federal. 1. De acordo com o site da Exame, uma juíza obriga o presidente eleito a se posicionar sobre a comemoração do golpe de Estado de 1964. 2. A Defensoria Pública da União também entrou com um pedido de suspensão das celebrações. 3. O senador Humberto Costa replica a matéria nos dando os seguintes dados: mortes e desaparecimentos de pelo menos 434 opositores à ditadura, 8 mil indígenas mortos, 30 a 50 mil pessoas torturadas e sexualmente violadas. 4. O presidente diz que esses números são probleminhas que houveram durante a ditadura. Ele considera a tortura e morte probleminhas. É esse homem que pretende dirigir o país, desconstruir o país. 5. Uma visita do presidente eleito à Faculdade Mackenzie teve que ser cancelada em função do protesto dos estudantes. O presidente, que defende torturadores, não aguenta umas vaias básicas. 6. O chanceler Ernesto Araújo, um homem profundamente ignorante, defende a ditadura militar como um movimento para evitar a ditadura no país. Um presidente eleito e sua equipe a defender o fim da democracia e a instalação do terror. 7. A passagem dos ministros da Educação, O xenófobo, e das Relações Exteriores, o terraplanista, pelas comissões da Câmara foram o esperado para um governo que festeja a morte. Ventrílocos de um não projeto da Bolsa Família, um vexame nos anais da Casa Legislativa, ao vivo e a cores, para todo mundo. 8. Enquanto isso, o ministro da Justiça faz movimentos para abaixar a tributação do cigarro. Veja só, virou competência do Ministério da Justiça a questão tributária ou é interesse muito particular do ocupante da pasta? E o ministro da Economia? Para que não se esqueça, para que jamais aconteça. Esmeraldina Carvalho Cunha. Data e local de nascimento: dia 1º de abril de 1922. Araci, Bahia. Texto do site da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ditadura na Bahia, lista de baianos mortos e desaparecidos na ditadura militar. Data e local da morte, 20 de outubro de 1972. Esmeraldina foi encontrada morta na sala de sua casa em Salvador no dia 20 de outubro de 1972, aos 49 anos. O corpo foi encontrado pendurado num fio de máquina de costura elétrica. Era a mãe de Nilda Carvalho Cunha, já morta pela Operação Pajuçara. Inconformada com a prisão da filha, Esmeraldina revirou a Bahia. Procurava os comandantes militares, o juiz de menores, advogados, tentava romper a incomunicabilidade imposta pelo
pelo regime. Só conseguiu vê-la na base aérea de Salvador. Encontrou a filha em estado lastimável em consequência das torturas. Esmeraldina enfrentou o major Newton de Albuquerque de Cerqueira, um dos carcereiros da filha. Da primeira vez, o major tentou impor como condição para a soltura de Nilda que a mãe voltasse a viver com o ex-marido, o que não se concretizou e quase impediu a liberdade da filha. Da segunda vez, o major esteve no quarto de hospital em que Nilda, já em liberdade, estava internada. Sua presença e ameaças de retorno à prisão agravaram o estado de Nilda, que veio a óbito dias depois, em circunstâncias nunca esclarecidas. Em certa ocasião, quando bradava pelas ruas a morte de Nilda, Esmeraldina foi detida, levada à Secretaria de Segurança Pública e liberada por intervenção de uma amiga que a vira chegar presa. Recebeu tempos depois a visita de um estranho que lhe levava um recado dizendo: "O major mandou avisar a senhora que se não se calar, nós seremos obrigados a fazê-lo." Mas Esmeraldina não se intimidou e não se calou. As praças de Salvador acolhiam sua angústia e suas denúncias. Dia 88/365, 29 de março, sexta-feira. Sobre a ditadura militar, texto 3 de 6. É incompatível com o Estado Democrático de Direito festejar um golpe de Estado e um regime que adotou políticas de violações. 1. Hoje é o aniversário de Salvador, a primeira capital do Brasil, fundada em 1549. No golpe de 64, um político chamado Antônio Carlos Magalhães cresceu e enriqueceu muito. Graças a Antônio Carlos Magalhães, a democracia na Bahia chegou bem mais tarde que no resto do país. Somente em 2007 tivemos um governo democrático. É verdade que o Estado teve uma rápida janela entre 1986 e 1987. Chegando à Bahia por terra, por qualquer de suas fronteiras, você podia sentir o impacto instantâneo da pobreza. Sempre crianças famintas vendendo frutas ou trabalhando para cobrir os buracos das estradas, pedindo gorjeta aos motoristas. O trabalho infantil proliferava. Isso é parte da herança da ditadura militar que o presidente eleito quer comemorar. 2. A inflação chegava a 3 dígitos, chegou a 243%. Às vezes, o melhor investimento era em alimentos que subiam astronomicamente. Nessa época, um dos empregos que exigia maior agilidade era o de rotulador de preços. As prateleiras de supermercados eram lugares de terror. O preço de alguns produtos subiam 3 vezes ao dia. Comemorar a inflação de 3 dígitos só para o desgoverno de um mito maníaco. 3. A gasolina, principal combustível do país rodoviário, subia assim que nem no governo de Bolsonaro, toda hora. Acho que por isso ele quer comemorar. 4. A prestação da casa própria se tornava inviável logo no primeiro reajuste. Os salários não acompanhavam a inflação astronômica. A primeira atitude de Bolsonaro como presidente foi diminuir o valor do salário mínimo. Ele deve realmente ser saudoso desse momento da história em que quer comemorar. 5. Nunca saberemos verdadeiramente a quantidade de mortos e torturados. Não há o que comemorar. O presidente eleito agora recua, faz jogo de palavras com rememorar, mas festejou Ustra e comemorou. Entre os pares que o presidente eleito quer celebrar está Sérgio Paranhos Fleury. Para que não se esqueça, para que jamais aconteça. Carlos Marighella, filiação Maria Rito Nascimento Marighella e Carlos Augusto Marighella. Data e local de nascimento 5 de dezembro de 1911, Salvador, Bahia. Data e local da morte 4 de novembro de 1969, São Paulo. Texto do site da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ditadura na Bahia. Lista de baianos mortos e desaparecidos na ditadura militar. Carlos Marighella, militante político, sua primeira prisão em 1932. Eleito em 1946 deputado federal constituinte pelo Partido Comunista, cassado pelo governo Dutra. Entra na clandestinidade, preso novamente em 1936, em 1937 e em 1939. Libertado em 1945. Em 1969, foi morto em via pública na cidade de São Paulo, numa emboscada com a participação de cerca de 150 agentes policiais, sob o comando do delegado do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury. A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, Lei 9.140/95, após um árduo trabalho de investigação,
contendo depoimentos de militantes e ex-presos, médicos, legistas, etc., esclarece as circunstâncias da morte de Carlos Marighella, concluindo que a morte de Carlos Marighella não corresponde à versão oficial divulgada na época pelos agentes públicos. Os indícios apontam para a não ocorrência de tiroteio entre a polícia e seus supostos seguranças e indicam também que ele não morreu na posição em que o cadáver foi exibido para a imprensa. Carlos Marighella, afirma o parecer médico legal, foi morto com um tiro a curta distância depois de ter sido alvejado pelos policiais quando já se encontrava sob seu domínio e, portanto, sem condições de reagir. Dia 89/365, 30 de março, sábado, sobre a ditadura militar, texto 4/6. É incompatível com o Estado Democrático de Direito festejar um golpe de Estado e um regime que adotou políticas de violações. Ministério Público Federal. 1. A dívida pública ainda é um grande mistério que na ditadura militar era uma caixa preta. Não existia responsabilidade fiscal, cada militar ou seu preposto gastava o que queria, como queria e metia a mão em qualquer recurso que aparecesse para viabilizar seus projetos ou dos seus amigos capitalistas. Porque, vamos lembrar, na verdade era uma ditadura civil-militar, que respondia aos interesses de uma burguesia nacional e do capital internacional. Aliás, não existia Constituição, haviam decretos, atos institucionais. 2. Tinha uma triste piada na época, atribuída ao humorista cearense Chico Anísio, nunca soube se era a autoria correta: quem não tem cão caça com gato, quem não tem gato caça com rato, quem não tem rato caça com ato. 1, 2, 3, 4, 5. Uma pequena vingança para colocar os ditadores que tomaram o país no seu devido lugar, abaixo dos ratos, na cadeia alimentar. 3. O ato institucional número 5 foi um dos momentos mais aterradores da ditadura militar, que tomou de assalto o país. 13 de dezembro de 1968. O presidente eleito tinha 13 anos. Já sabia perfeitamente o que estava acontecendo. Porque mesmo alguém que se formou pela Rede Globo e outras formas alienantes de comunicação, sabia perfeitamente, porque até as emissoras adesistas tinham que fazer malabarismos para driblar a censura exercida ao bel prazer do censor, cada qual ao seu critério. 4. O judiciário acompanhava critérios pessoais. Por exemplo, você poderia considerar perfeitamente normal alguém usar caixa 2 numa eleição, desde que se desculpasse e condenar outro. Era sempre muito politizada a sentença, às vezes personalizada. Você poderia, hipoteticamente, aceitar uma eleição baseada em impulsionamento de notícias falsas através do WhatsApp, usando contas ilegais, mas poderia condenar alguém que usou um serviço da Google legal para impulsionar notícias que já estavam ali. Não existia o WhatsApp ou o Google naquela época, mas existiam caixas 1, 2, 3, 4, 5... 5. O dinheiro do INSS, por exemplo, foi usado para obras faraônicas. Muitas desnecessárias, mal executadas, apenas para enriquecer alguns setores, favorecer alguns estados. Como era financiada a tortura? Como eles dominaram a máquina, em cada órgão tinham infiltrados os arapongas, como eram chamados. Fizeram escola no Brasil da ilegalidade, formando outros tipos de aves, os marrecos, que dão shows de arbitrariedade. Por exemplo, todos os advogados de Lula são grampeados ilegalmente. A presidenta Dilma foi grampeada ilegalmente e teve diálogos expostos para favorecer candidatos inviáveis à eleição. São heranças desse período, por isso alguns querem comemorar. 6. No momento em que 2 senadores eleitos com voto popular se tornam adesistas de um projeto contra a infância e a juventude, propondo diminuir a idade penal para 14 anos, vamos lembrar de algumas crianças vítimas da ditadura militar, para que não se esqueça, para que jamais aconteça. Suas fotografias 3x4, marcadas com carimbo do DOPS, atestam sua condição de prisioneiros políticos. Irmãos de criação, Samuel Dias de Oliveira, Luiz Carlos Max do Nascimento, Zuleide Aparecida do Nascimento e Ernesto Carlos Dias do Nascimento estiveram entre os mais jovens detidos pela ditadura. Tinham idades entre 2 e 9 anos no momento da prisão. Não foram as únicas crianças presas durante o período militar, mas se tornaram um caso famoso devido aos seus banimentos do país com um grupo de pessoas vistas pelo regime como extremistas. Aos olhos dos militares, os filhos também podiam pagar pela incômoda militância dos pais. Fichadas como terroristas, as crianças acabariam detidas por mais de 2 meses. O mais novo deles, Ernesto, acompanhou os pais nas prisões clandestinas da UBAN, do DOPS e do DOI-CODE. Ainda bebê, presenciou as torturas do pai. As 4 crianças foram banidas do país. Fonte: Gazeta do Povo.
Dia 90/365, 31 de março, domingo. Sobre os 3 meses e a ditadura militar. Para aqueles que desejaram tanto meteoro, deixe informá-los, ele já chegou. No rastro de destruição desse desgoverno, não resta dúvida, fomos transformados em depósito de lixo tóxicos. 3 meses e só desmonte de destruição. 5.144 pessoas foram mortas pela polícia em 2017 no país que se tenha registro. Dessas mortes, muitos casos não são bem explicadas as circunstâncias. O ministro da Justiça quer dar maior poder de letalidade à polícia brasileira com um pacote anticrime que autoriza ao mal, formado corpo policial ainda maior arbítrio sobre a vida e a morte dos cidadãos. As pessoas como Queiroz estão sendo acusadas de crimes gravíssimos e elas se dissolvem no espaço. Na memória da mídia, provável efeito do meteoro também desaparecem. As universidades públicas tiveram seus cargos pulverizados, criando grave problema de gestão e iniciando sucateamento. Os livros escolares desapareceram, assim como o possível planejamento do ministro da Educação. Não restou inteligência no MEC. 130 soldados israelenses foram homenageados por um passeio turístico no local do crime ambiental de Brumadinho. As pessoas que eles salvaram? Nenhuma. A provável homenagem deve ser para enfurecer o mundo árabe. E isso é apenas o começo. Texto 5 de 6 sobre a ditadura militar. Quantos militares foram presos pelos seus crimes durante a ditadura militar? Nenhum. Se anistiaram e voltaram ao poder através desse governo fascista que glorifica milicianos e torturadores. Quantas pessoas morreram? O registro de 434 é muito pequeno. Só em Perus, estimados 1.000 cadáveres. Quantas morreram nos crimes perfeitos, acidentes de automóveis, suicídios, envenenamentos ou simplesmente desapareceram? Diferente dos vizinhos Chile e Argentina, que têm um número de mortos definido, o crime dos militares nesse imenso território de cumplicidade em diversos níveis, nem a história conseguiu ainda levantar. O número de presos no primeiro ano do golpe civil-militar de 1964 acaba de subir, segundo o The Intercept, de 5.000 para 20.000 pessoas. Dia 91/365, 1º de abril, segunda-feira. Hoje é o dia da Marcha do Silêncio. Hoje é o dia que a palavra está muda. Hoje é o dia da memória dos que lutaram. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Um poema de Pedro Tierra, de 1974, do livro Poema do Povo da Noite, editora Perseu Abramo. Sobreviveremos. Perdemos a noção do tempo. A luz nos vem da última lâmpada, coada pela multidão de sombras. A própria voz dos companheiros tarda como se viesse de muito longe, como se a sombra lhe roubasse o corte. Nessa noite parada, sobrevivemos. Ficou-nos a palavra, embora reprimida. Mas o murmúrio denuncia que a vitória não foi completa. Dobra o silêncio e envia o abraço de alguém cujo rosto nunca vimos e todavia amamos. Nessa noite parada sobrevivemos, sobreviveremos. Ficou-nos a crença de resto inextinguível na manhã proibida.